Então, uma pessoa que tem mais energia, ela consegue se curar mais em qualquer tipo de doença. E não só se curar, ela consegue utilizar mais os seus potenciais. E aí depois a gente entra na questão do potencial mental. Porque Que é isso que é isso, cara, que me chamou muita atenção, né? Eu não comentei na abertura aí do nosso podcast, mas como que nós nos conhecemos, né? Nós estávamos num evento no Trirex, em Brotas, que é um evento organizado pela empresa Chelsea, que inclusive é uma das que a Dina me patrocina os eventos. E quando tudo estava sendo desmontado, né, naquele de arrumar as coisas já para ir embora, a gente ouviu o narrador lá do evento esportivo informando que o último pessoa estava chegando, né, estava terminando a última pessoa. E eu lembro que a minha reação foi tão espontânea assim de, cara, cadê o espumante? Me dá um espumante, né? E aí a gente foi atrás e peguei o espumante e aí a gente se conheceu. E aí na hora que eu ouvi aquilo, cara, me chamou tanta atenção assim, cara, como que é o mental de um atleta numa situação totalmente, entre aspas, desfavorável, numa prova que você fez que era longa, né, era dura, era era três, quanto que era de natação? 3. 3 de natação, 50 de bike e 21 de corrida? 50, Acho que era isso, né? isso, Num calor, cara, tava quente aquele dia. E quem não conhece Brotas, é uma região muito ó, sobe e desce, então é uma prova dura. E aí eu fiquei imaginando assim, eu falei, cara, o mental desse cara deve ser assim, cara, muito louco. Quando a gente fala de resiliência, né, e aqui a gente já gravou vários capítulos do nosso podcast, a gente fala de uma das características é a resiliência, e a força de vontade e tal. Mas eu nunca tinha me colocado, me enxergando, estar numa situação que, cara, se fosse eu, como que seria esse momento, sabe? E aquilo me chamou muita atenção. Aí eu falei, cara, eu preciso conversar com esse cara. E aí hoje você tá aqui e a gente vai falar disso aí, o mental, né, cara? Não, primeiro da prova, né, meu? Pô, primeiro tem que agradecer. Porque esse eu acho que é um dos diferenciais. Que é muito legal quando você pensa em. De um lado, no esporte você pensa em performance. Beleza. O cara que pensa em performance, ele foca no pace, ele foca nos adversários. Eu tenho amigos que eles olham a lista de adversários, o nome dos caras e o número dos caras, e marcam os caras na prova. Eu conheço o cara que é assim. E tudo bem, não estou falando que é errado, é a metodologia do cara. Mas o que acontece? O cara que foca muito em performance, em sempre estar batendo o recorde, sempre estar evoluindo, evoluindo, evoluindo. Esse cara, normalmente, ele tem uma grande probabilidade de se frustrar. Porque é quem ganha, cara. E todo o resto. Se tiver 30 caras na categoria, top 5, beleza. Os outros 25 são perdedores? Não são, cara. Então o cara que tem uma mentalidade muito para performance, tirando o atleta profissional, né? A gente não tá falando disso aqui. Falando de amador, É né? amador. Nós amadores. É, amador. Então o cara que fica muito focado nisso, o cara tende a se frustrar. E o cara que se frustra, ele se cobra. Ele se cobra, ele se culpa. Então ele acaba nutrindo a mente dele com emoções negativas. E as emoções negativas, dentro da psicologia positiva, a gente estuda isso, as emoções negativas, elas afetam a sua performance para pior. Então, nos próximos treinos, o cara não vai ter o mesmo desempenho, provavelmente. E na próxima prova, o cara já vai entrar com uma mentalidade que já não é tão legal, com medo de não ganhar de novo, com medo de perder, você entende? Isso não é legal. Agora, o outro lado do esporte, que é o que eu acho bacana, inclui a questão da adversidade. Eu vejo que são vários momentos que a gente lida com a adversidade no esporte. Primeiro momento, quando você inicia, você quebra a sua rotina, você sai do sedentarismo. Isso é uma adversidade, é um tipo de estresse. Então esse aí é o momento. Mas normalmente tem alguém para motivar, tal. Você está mais animado. Não é uma adversidade tão grande, mas já é um nível interessante de adversidade. O segundo nível de adversidade no esporte é você sustentar, é a disciplina. O Eliud Kipchoge, lá, o maior maratonista, Sim. ele fala da vitamina N. Vitamina não. O que é isso aí? É você dizer não àquilo que atrapalha o seu treinamento, o seu desenvolvimento. Isso exige disciplina, exige comprometimento. Então você sustentar, principalmente quando você vai aumentando as distâncias e os desafios dentro do esporte. Para você fazer uma prova de 5, 10 quilômetros é um desafio, legal, importante. Mas não exige tanto assim do que fazer uma maratona, fazer uma ultramaratona, fazer um Ironman.
É diferente, né? Então, quanto mais você tem objetivos mais altos, mais você tem que se dedicar. E isso é um tipo de adversidade. Você dizer não à questão social. Às vezes você tem alguém em casa que não é do esporte e a pessoa fica ali, poxa, mas de novo, você vai acordar 4 horas da manhã para ir pedalar? Você é louco e tal. Cara, o né? que passa na cabeça naquela hora lá? O que passava na sua cabeça naquela hora? Então, quando você lida com essas adversidades, você desenvolve o que a gente chama de funções executivas. São as funções mais nobres do cérebro. Dentre essas funções, resiliência, adaptabilidade, criatividade, flexibilidade cognitiva, humildade, gratidão. Então, quando eu estou ali, nesse tipo de prova, é isso que eu penso, cara. Eu estou em conexão comigo. Uma dessas funções cognitivas é exatamente você ter uma melhor autopercepção. Então, você conversa com o seu corpo. Você está ali numa dificuldade, você começa a entender. Não, isso aqui é falta de sal. Pá, sal. Isso aqui é falta de água. Ah, vou hidratar. Você entende? Você entra numa harmonia melhor com o seu corpo. Então eu fico nesse estado, cara. Quanto mais longa a prova, mais você vai entrando nesse estado. Agora eu preciso de carboidrato, agora eu preciso de água, agora eu preciso regular meu pace aqui, agora eu preciso andar, vou andar um pouco, vou molhar minha cabeça. Então você vai aprendendo a lidar com o seu organismo. E isso para mim é o principal ponto das provas. Por isso, inclusive, que eu gosto. As principais provas que eu fiz são provas que eu me inscrevi sem saber se eu ia conseguir terminar. Eu gosto desse tipo de prova. Se é uma prova... Que louco. Você entende? Eu não me sinto motivado. Vamos correr 10 km, fazer uma prova de 10 km? Isso é tranquilo. Não, posso ir. Vai ser legal. Mas não me motiva. Agora, vamos correr 100 km, cara, daqui 2 meses, 3 meses? Vamos. Eu topo. Porque eu sei que eu vou me desafiar e eu vou lidar com essas adversidades e eu vou treinar minha mente para lidar com essas adversidades. Como que treina a mente?